Olá, uma boa tarde e noite na paz de Jesus. Continuo me chamando Armando. Pronto, bem-vindo ou bem-vindos aqui a este lugar onde a gente se reúne a cada semana para aprendermos um pouco mais do Senhor. Vocês aqui nesse auditório maior, pessoal na tendinha também, valeu, vocês me veem mais por ali. Pessoal que está na internet, geralmente nós temos talvez 300 computadores conectados, www.ibc.org.br, repasse esse endereço, principalmente as pessoas que não conhecem Jesus ou não têm contato com a palavra de Deus ou com uma igreja evangélica, assim você pode indicar isso para qualquer lugar no planeta. Hoje, de forma particular, eu queria mandar uma saudação direta aí para o presídio militar, onde nós temos lá militares que estão cumprindo pena, e eles estão todos reunidos num auditório, ouvindo a palavra de Deus hoje pela primeira vez. Quero saudar vocês com a paz de Jesus. E talvez dizer que de uma forma muito clara, Jesus ama cada um de vocês, ama a sua família, e você pode, mesmo aí onde você está, ser liberto e muito mais liberto do que muitos de nós aqui fora, se você entregar a sua vida a Jesus, tendo como Senhor e Salvador. Então um abração aí a todos vocês. Vamos abrir em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5 é uma carta de Paulo à igreja em Éfeso, no capítulo 5. Éfeso é uma cidade na Turquia. Se você fizer uma excursão aí pelas ilhas gregas, pela Turquia, pela Grécia, você vai ter oportunidade de visitar ainda as ruínas, escombros dessa cidade de Éfeso. Então eu quero convidar vocês a se colocarem em pé. Dá para acomodar um pouquinho, se tiver algum assento aí no meio, preenche para deixar o assento aqui mais para a lateral, né, a cadeira, e assim nossos introdutores podem ajudar. Aproveita enquanto vocês estão abrindo também, agradecer a compreensão de vocês. Abrimos mais um espaço aí no nosso estacionamento, então futuramente vai estar melhor, mais compactado, mais fácil para as senhoras e senhoritas de salto alto, né, caminharem por ali. Por enquanto ainda não está muito bom, vocês podem perfurar o solo, talvez vai sair água ou petróleo, com o tamanho de alguns saltos, né? Mas não desistam, certo? Se o negócio ficar ruim, você vem de bota até ali no estacionamento, atravessa com a bota, quando chegar na calçada, troca, e o seu marido gentilmente vai segurar seus sapatinhos, de forma bem cortês e romântica, certo? A epístola de Paulo, em Efésios, capítulo 5, eu quero ler alguns versículos aqui rapidamente, depois pular para o verso 22 e o capítulo 6. Prestem atenção como o apóstolo Paulo termina a sua carta, qual é a ênfase. Ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, verso 1, como filhos amados, andem em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Olha que tipo de amor, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, verso 3. Verso 4, que não haja conversação torpe, isso é palavra chula, sem sentido, nem palavras vãs, chocarrice, gozação, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, que saia da sua boca ações de graças. Sabei, pois, isso: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, como loucos, mas como sábios, remindo o tempo. Faça bom uso do seu tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Isso fala do tipo de FM que você sintoniza, o tipo de música no seu MP3, MP4, isso aqui. Aquele homem e mulher cheia do Espírito, sabe escolher bem os cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus, verso 20, por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 21, todos cheios do Espírito, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Agora ele começa a falar do lar, da família. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O homem que ama a mulher com amor de Jesus, não só a purifica, não só cuida dela, não só a santifica, como a embeleza, sem mácula nem ruga. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo se ama, pois ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Verso 10, ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não é na horizontal, não é contra a pessoa, o oponente, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Senhor,
Abre os nossos olhos, abre o nosso coração. Leva-nos de volta à Tua presença, à Tua palavra, ao Teu trono, à Tua santidade. Que os padrões que a sociedade tem vivido, Senhor, sejam agora checados, confrontados com a Tua verdade, com a Tua palavra. Que essa caricatura de família, que até muitos evangélicos vivem, trazendo escândalo para o Teu reino, Senhor, que isso também seja envergonhado em nome de Jesus, para que o padrão divino prevaleça. Restaura, Senhor, nosso conceito sobre a família, sobre o casamento, sobre a relação marido e mulher, sobre a relação pai e filho. Hoje à noite eu peço que em nome de Jesus o Senhor leve os maridos de volta para casa, para amar, para dar tempo. Leva, Senhor, as esposas também de volta para o lar, para casa, Senhor, para amar os seus filhos, para viver em comunhão com o seu esposo, seu cônjuge. Leva, Senhor, os filhos de volta para casa, para o coração dos pais, para o amor, para o bom relacionamento. E volta também o coração dos pais para os filhos, Senhor, em atenção, em amor, em carinho, sem violência, Senhor. Pai, eu peço também que haja respeito para com os idosos, respeito, Senhor, para com aqueles que de verdade deram suas vidas para a criação dos filhos. E que a nossa geração, Senhor, em nome de Jesus, afaste toda a ideia, toda a artimanha, toda a armadilha do inimigo, que pretende nos afastar de Ti e nos afastar uns dos outros. Que a Tua igreja continue proclamando a verdade para a restauração de corações, de mentes, de vidas, de relacionamentos. E nós queremos dizer isso hoje à noite, que a vitória é de Jesus e que o Senhor será vitorioso esta noite, nesses dias em que declaramos a Tua palavra, pois é o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nosso amado, eterno e poderoso Salvador. Amém. Podem sentar. Hoje nós vamos dar continuidade ao texto que nós apresentamos no domingo passado. Família, campo de batalha e de luta espiritual. Mostramos na semana passada que não é utopia acreditar em entidades espirituais que agem contra os padrões divinos, que nos induzem ao erro, que estão na espreita de utilizar a nossa fraqueza e a nossa limitação para que a gente acredite que haja um meio melhor, diferente daquele estabelecido por Deus. Quero de antemão dizer que não é difícil compreender uma sociedade que senta para falar do direito da mulher, senta para falar do direito da criança e do adolescente, quando a maioria dos lares brasileiros apresentam índices de violência, dado a ausência dos pais, da mãe, do pai, da própria casa e do próprio lar. Estamos muito ocupados e quando vamos lidar com as traquinagens das crianças, não temos mais paciência. Tudo atrapalha, tudo irrita. E qualquer repreensão vira ato de violência. Porque não há relacionamento, não há amor, não há cuidado. Não é difícil dizer e pensar que de verdade, mulheres e homens, e principalmente as mulheres, têm sido alvo de violência no lar, de relacionamentos quebrados, de traições sem fim, por vários fatores. E a proteção da mulher, a proteção do adolescente e da criança é buscada na sociedade em detrimento da família segundo o padrão cristão. Porque ao falarem sobre o modelo de família, eles falam como algo ultrapassado por aquilo que vem
Mas o que nós queremos mostrar aqui na palavra de Deus não é aquilo que nós estamos vendo nessa sociedade, porque essa sociedade decidiu passar uma borracha na ideia de Deus há muito tempo. Nós somos espíritas, evangélicos, católicos, nós os brasileiros, mas tudo nominal. Colocamos nas estatísticas do IBGE, mas conhecemos muito pouco daquilo que cremos. E quando se trata de família cristã, aí piorou. Conhecemos as rezas, frequentamos os templos, os cultos, sabemos toda a ladainha, evangélica ou não, mas nada disso tem eficácia para mudar o nosso coração, porque nós precisamos conhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador, porque é só Ele, no nome dEle, no poder dEle, no Espírito dEle, é que o homem tem poder para romper as cadeias que o prendem, ou a religião se torne uma espécie de placebo, para ele se sentir bem no final de semana. E todo domingo de manhã nós temos praças ocupadas, temos agora templos, temos paróquias, temos lugares ocupados por carros e mais carros, pessoas e mais pessoas, que entram e saem com um papel na mão, mas muito pouca transformação acontece no coração. Eu voltei esses dias numa homenagem que eu recebi na Assembleia Legislativa. E só de pensar no que acontece ali dentro da Assembleia, como acontece na Câmara dos Vereadores, como acontece no nosso Senado, no nosso Congresso. Eu quando entrei naquele lugar, eu me lembrei de uma vez que fui convocado, ou convidado para falar sobre ética na política na Câmara dos Vereadores de Fortaleza. E quando eu tomei a palavra, a contar pelo tamanho do crucifixo de Jesus que tinha lá dentro, eu disse para aqueles presentes: se vocês conhecessem esse que vocês estão colocando pregado aí na cruz, eu não precisaria falar absolutamente nada sobre ética na política, porque ele tem poder para tornar o homem antiético, ético, o imoral, moral, o injusto, justo, o indiferente e odioso em alguém cheio de graça e de amor. Mas nós precisamos tirar esse Cristo da cruz aí, porque aí ele está morto, coitadinho. O Cristo da Bíblia ressuscitou, está à direita do Pai em majestade e tem poder para transformar vidas. Glória a Deus. A razão que esse país não muda é porque na casa da Dinda, estão lembrados? Anos atrás, com o senhor Collor de Mello, tinha um santuário lá. A coisa mais engraçada nesse país é ver o senhor Paulo Maluf tomando a hóstia, comendo a hóstia. E tantos outros políticos que nós sabemos vivem enrolados em falcatruas, mas na hora da religiosidade, eles abrem a língua para receber uma coisa que talvez vá, num certo sentido, compensar toda a bandalheira que fazem. Em nome de Jesus, nós não estamos falando de religião, nem batista, nem católica, nós estamos falando do poder do Evangelho de Jesus, de transformar pessoas a partir do seu interior, de mudar a vontade de um ex-viciado, de um ex-bandido, de um ex-alcoólatra, de um traidor, de um indiferente, para alguém que tem o caráter de Jesus. É possível, aconteceu comigo. Eu sou uma prova viva do que o Senhor Jesus Cristo é capaz de fazer. E nós temos inúmeros outros testemunhos aqui. E inúmeros outros testemunhos reais que estão por aí ao redor do nosso país. Por isso que nós vamos continuar falando do modelo bíblico. Então, em nome de Jesus, abra um parênteses aí antes de você rejeitar, porque eu já li aqui: mulheres, sede submissas aos seus maridos. O quê? Submissa. Pastor pirou. Que é isso? Eu me submeter àquele cara? Não. Quase eu vou dizer como aquela moça, misericórdia, né? Eu. Mas ouçam o que a Bíblia diz. Ouçam o modelo de Deus. E nós não vamos perder a esperança de viver a verdade só porque a mentira prevaleceu.
É possível se viver lares em que as pessoas se amam o suficiente para se submeterem um ao outro em amor, com respeito e graça. Então, na semana passada nós falamos sobre o conflito no Éden e como o inimigo de Deus entrou em diálogo com a mulher para sugerir algo que estava muito além daquilo que Deus havia determinado para o casal. O conflito do Éden continua em nossa casa, está lá em Gênesis capítulo 3. Adão recebeu o mandamento de Deus para cuidar, para cultivar. Ele foi incumbido de guardar o jardim, e por preeminência, nascimento e possessão, ele nomeou toda a fauna. Ele deveria ter protegido a sua companheira, mas pelo contrário, Adão foi omisso, não interviu, descuidou-se e não a protegeu. Eva ouviu o inimigo, incorporado numa serpente, influenciada e confusa, ela torce o mandamento, aumentando a severidade divina, e pondera o absurdo de querer ser igual a Deus, ter autonomia tal como Deus. Então ela ignorou o mandamento, comeu do fruto, dividiu com o seu omisso e passivo marido. Ambos se esconderam um do outro. Capítulo 3, versos 7 e 8. Vergonha e medo, alienação, separação, morte, dores e a consequente guerra dos sexos. Começou lá no primeiro casal. A Bíblia descreve com uma precisão impressionante. Deus responsabiliza o homem. Ele chama Adão. Presta atenção, mulheres. A despeito de Gênesis falar sobre o embate, o diálogo da mulher com a serpente e da consequente queda da mulher em primeira instância, Deus não chama Eva. Ele chama aquele a quem ele deu responsabilidade de cuidar do jardim. Adão, onde é que você estava? Que você se descuidou da sua casa, você se descuidou dos seus filhos, você se descuidou da sua mulher, você a expôs, Adão. Onde que você estava? Talvez não fosse só o senso protetor, mas o senso de valor. Por que você não amou o suficiente a ponto dela não ter que dar ouvidos a nenhuma outra voz? Eu estou dizendo do Éden coisas que são aplicáveis a você hoje, marido. Você expõe sua mulher, você joga ela fora, você a menospreza, você não cuida dela. E não é só proteção de quem coloca um algema e não permite que a mulher vá a lugar algum, mas é uma proteção dada pela valorização, não só da sua mulher, mas quem sabe marido, pai, da sua filha, que você não a elogia, que você não a abraça, que você não fala com ela, que você não sai com ela, você não dialoga com sua filha, e você a lança nos braços de outros, que só querem dela aquilo que ela pode oferecer por um momento, por uma noite, por um prazer, por um orgasmo. E depois você vai perguntar: o que é que eu fiz? Eu dei celular para ela, eu dei o motorista, eu dei o carro que ela queria, eu dei toda a roupa, eu dei toda a maquiagem que ela queria, eu paguei tudo, mas você não deu a sua atenção, Adão. Onde é que você estava? A responsabilidade começa primeiro com a gente. Homens, onde você estava, Adão? Aí Adão diz: não, o problema foi o seguinte, foi a mulher que o Senhor me deu aí. Se não fosse ela, olha que essa frase ela é tão atual que vocês estão rindo, porque é atual, porque Deus não erra sobre comportamento humano. Ninguém sabe melhor do que Deus, sabia? Quando você compra um aparelho novo e você não sabe como manusear, pegue o manual do fabricante. Se for Xing Ling, vem em chinês, você não vai conseguir ler, está roubado. Mas por favor, compra um
Português, manual em português. Aí leia e vai funcionar perfeito. Se você ficar tentando, é como jogar um iPad, um iPod, qualquer pod aí dentro de uma tribo de índio. Eles vão comer. Apple, se alguém traduzir maçã, eles vão comer. Windows, eu vou falar Windows aqui, senão o pessoal do Windows aí vai achar que eu sou freguês do Steve. Sou não. Deus conhece o ser humano como ninguém, porque Ele é o Criador. Niemeia conhece suas obras mais do que ninguém, porque Ele é o Criador. E por trás de toda grande obra de arte tem um Criador. Por trás dessa tenda, com a sua arquitetura maravilhosa, há um Criador, há um arquiteto que bolou isso. E por trás do ser humano, do seu comportamento, das suas relações, tem um ser que está para além desse Big Bang que a gente fala, dessa poeira cósmica. Existe um Deus Criador que nos criou e resolveu se revelar na história através de um livro. E Ele começa a falar sobre o nosso comportamento humano. E você experimenta abrir o manual e as coisas começam a dar certo. E você diz, que maravilha! Os grandes filósofos, os grandes gurus da história reverenciaram o texto bíblico. Até as leis, até a jurisprudência, a jurisdição, a legislação. Por que você não dá ouvidos a essa palavra? Olha aí o que ele está dizendo. Adão, onde é que você estava? Ele disse, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí, Deus fala com a mulher. E aí? O que é que houve? Ele disse, foi a serpente. O homem disse, foi a mulher disse, foi a serpente. Aí Deus fala com a serpente e não tem mais quem culpar. E vem tudo isso. Esse passa e repassa. O jogo de empurra continua até hoje. Culpa para lá, culpa para cá. Ninguém é responsável. Porém, cada um de nós, segundo a palavra de Deus, vai responder pelos nossos próprios erros e desvios causadores de conflitos na nossa casa. A começar de você, papai, você, maridão, você, homem. Ezequiel 18:4 diz, a alma que pecar, essa morrerá, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Algumas pessoas assim, o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Tem tudo a ver. Por causa dele a morte entrou na raça humana, por causa dele o pecado entrou na raça humana. Mas e daí? Porque Adão pecou, eu vou pagar? Não, você vai pagar pelo que Adão fez, mas paga pelo que você fez. Porque qualquer ser humano deixado em condições normais, mais dia, menos dia, ele transgride a lei de Deus, sem que Adão nem esteja por perto. Uma criança transgride desde pequeno. O Estado está tentando entrar nas famílias para impedir que o pai dê uma palmada no seu filho, mas ainda não fizeram a lei e tem que fazer rápido, porque vai chegar a hora que as crianças vão atirar nos pais dentro de casa. Já está acontecendo. Eles metem a mão em todo mundo, dentro de casa e fora de casa. Mas eles vão para o juizado. E depois saem para matar de novo. Vocês viram que um bando de crianças andam fazendo por aí, nos hotéis, nos lugares? Eles continuam sendo as melhores armas dos traficantes, porque não há legislação, nem em casa, nem fora de casa. Não há consequência do ato irresponsável de uma criança, como se fossem inocentes o suficiente, a ponto de não cometerem nenhum erro. Não existe isso. Vamos parar com o jogo de empurra. Somos responsáveis pelos nossos próprios atos. O inimigo, o diabo, Satanás, esse espírito mau, que possui pessoas, que as transtorna de um jeito, que elas cometem atrocidades, depois não sabem porquê, e agora tem a droga como aliada, mas não precisa. Porque há pessoas que são tão possuídas de um acesso de ira, que logo depois não sabem exatamente o que fizeram depois de matar, depois de jogar pela janela uma criança. Mas o inimigo astuto, destruidor, ele não invade a sua casa, ele não entra na sua família, ele não entra no seu corpo, ele não entra na sua mente, se você não o convidar. Preste atenção,
crente em Cristo Jesus, meu amigo, minha amiga, que nos visita hoje à noite, que está nos vendo, o inimigo de Deus não entra se você não abrir brecha e você não o convidar. Mesmo que você não tenha Cristo. Eu fui criado num centro espírita com meu pai, vi aqueles homens recebendo, com suas mediunidades, recebendo os espíritos. Aquele homem ficava lá na frente dando passe em todo mundo, bastava colocar a mão e caía para um lado, outro caía para o outro, outro caía para o lado. E meu pai dizia, agora você vai lá, você tem bronquite, vai lá que vai resolver o negócio da bronquite. E eu ficava na fila, na minha cabeça eu dizia, pai, isso aí não tem nada a ver. Mas meu pai me empurrava, vai moleque, vai. Eu ia. Era pior o puxão de orelha do que a queda do cara lá na frente. Toda vez que chegava a minha vez, ele punha a mão na minha cabeça, ele tremia para todo canto e eu não saía do lugar. Porque lá dentro do meu coração, não era crente, não tinha nada com evangélico. Eu dizia, não. Quando eu era menino, andava nas encruzilhadas da Zona Norte, lá do Tucuruvi, todo o trabalho de macumba na encruzilhada, eu chutava a galinha, fumava o charuto e bebia cachaça. Todos os meninos da minha turma diziam assim, rapaz, não mexa nisso, não, porque os espíritos não sei de onde vai te pegar. Que pegar o quê, cara? Puf! É galinha morta aí, meu. Tem farofa. E tem charuto. E tem uma cachaça, lá em São Paulo, né? Frio. Nada disso, nunca entrou. Mas podia ter entrado, não? Se eu entro numa tendinha daquela para pedir leia, se eu entro num lugar para dizer, veja a minha sorte, se eu entro naquele lugar para dizer, eu quero aquele meu amor que foi embora, se eu entro ali para ver naqueles postes a irmã fulana pedindo para você ir lá que tem como devolver a sua felicidade, se você se submete, se você abre a porta, se você põe a fitinha, se você vai lá fazer um negócio, você abriu a brecha, ele vai entrar sim, ele vai entrar. Se você está dodó e alguém te diz, vai lá que o cara te cura, vai lá que você tem mediunidade, vai desenvolver, e você entra lá, você se abriu, cara. Não estou dizendo aqui que é certo ou que é errado, está entendendo? Calma aí. Eu só estou dizendo que ele só entra onde você abre brecha. E geralmente as brechas têm a ver também com o nosso egoísmo, com o nosso pecado, com o nosso erro, com a nossa inveja, com o nosso desejo de prevalecer sobre o outro. Ah, como ele gosta disso. E aí você abre brecha e ele entra e destrói teu casamento, destrói o teu negócio, destrói a tua vida. E muitos até dizem, vem porque eu vou lhe dar. É o seguinte, esse caboclo aqui está arrasando com você, mas se você for lá no outro, que é maior do que aquele, ele vai resolver, e resolve mesmo. Porque um anjo maior subjuga o anjo menor, te dá o troco, devolve, te cura, e depois ele arrebenta com a tua vida de novo, e te mantém escravo, com medo de tudo aquilo. Enquanto você não clamar pelo nome de Jesus, nome acima de todo nome, você não se liberta de nada disso. No dia que Jesus entrou na minha vida, aí foi diferente. Eu pedi, eu disse, Senhor, entra, vem. Parece aquela música popular que todo mundo cantou aí no Brasil, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, não é não? Todo mundo cantou isso, o Brasil inteiro. Entra na minha casa, entra na minha vida, Senhor. Convida, e Ele entra. E Ele vai mudar, vai curar tuas feridas. Então, preste atenção, seus vícios, que você traz para dentro de casa, mostra para os seus filhos. Veja lá o que tem na sua geladeira. Veja o que tem lá nos seus canais prediletos. Veja o que tem lá na sua internet. Você está convidando para arrebentar com a moral da tua casa. As músicas. Você está convidando, ele vai entrar, ele vai entrar, ele vai entrar, ele já entrou, ele vai entrar, ele vai entrar. A ironia, a indiferença e o consequente afastamento de Deus. Qual é a lógica divina para solucionar esse tipo de problema? Por isso que nós vamos falar dos princípios de Deus. Tiago 4:7. Apegai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e a Bíblia diz, e ele o quê? Fugirá de vós.
Guarda isso aí, guarda. Tiago 4:7. Se você pegar isso aqui, pronto, já resolveu. Apegai-vos, portanto, a Deus. Resistir. Você precisa resistir, hein, cara? Hein, menina? Hein, mulher? Mulher de Deus? Apega-se a Deus, porque você não tem força sozinho ou sozinha. Resiste ao diabo e ele vai fugir da sua casa, fugir da sua vida, fugir da vida do seu filho, fugir da vida do seu marido, fugir da vida da sua mulher, fugir da vida dos seus pais. Quando o ser humano se afasta de Deus, ele perde a noção do valor da vida humana. É o que está acontecendo na nossa sociedade. Ele confunde os papéis dentro do lar. O homem protetor vira um déspota, um malvado. Daí cônjuge e filhos são violentados, idosos são menosprezados, cônjuge e filhos são abusados, molesta crianças, a ponto de cultivar dentro de casa a violência todo o tempo, abuso de crianças, descaso com idosos, guerra entre cônjuges, distanciamento e desrespeito entre pais e filhos. O mínimo que nós podemos fazer como igreja, e se você está aqui nos visitando, nós temos as tendas de oração ali, não tem nenhum milagre ali naquele lugar não, mas em qualquer lugar do planeta, peça para alguém interceder por você, ou você mesmo, entre na presença de Deus em nome de Jesus, para que aquelas quirelas, aquelas confusões dentro de casa, sejam afastadas do teu lar. Você nem entende porque aquilo está acontecendo, só com jejum, só com oração, só com a invocação do nome de Jesus, porque Ele tem um nome acima de todo nome. Glória a Deus. Queridos, agora veja só, o lar sem Deus vai despejando na sociedade os restos do seu fracasso. Da mesma forma, a família firmada em Cristo pode experimentar contínua restauração e lançar na sociedade uma nova semente, uma nova esperança para a redenção. Eu creio nisso, que nós podemos influenciar positivamente a nossa sociedade, agirmos como sal para impedir que essa carne podre apodreça muito mais, agir como luz que ilumina os lugares mais escuros da nossa sociedade. Se tudo parece perdido, em Cristo nós temos como prevenir e combater o mal. Agora, não ignore os ardis do inimigo, por favor. Todo técnico de futebol, antes de uma grande partida, importante partida, ele estuda o adversário. Ele sabe exatamente quais jogadores e quais movimentos. Esse menino que surgiu aí como grande promessa do futebol, Neymar, todo técnico que vai jogar contra ele, estuda tudo que ele faz e coloca um indivíduo para ficar marcando colado o tempo todo, que o garoto não consegue nem se mexer direito. Não ignore o inimigo. Essa é a maior piada que o inimigo de Deus quer. A maior vitória dele é você acreditar que ele não existe. Ele só existe quando incorpora o caboclo lá no centro espírita ou no centro de Umbanda. Aí você acredita. Mas quando a gente fala que ele vai agir dentro da sua casa, vai agir na sua vida, destruindo tua família, destruindo teus negócios, destruindo a tua saúde, você diz, não, isso é coisa medieval, a época das bruxas. Não ignore os seus ardis. Paulo diz em 2 Coríntios 2,11, não lhes ignoramos os desígnios. A natureza diabólica sempre foi marcada pela tentativa de subverter a ordem divina, relativizando o mandamento e desprezando qualquer princípio de autoridade. Presta atenção nessas duas coisas. Eu quero falar particularmente a você, jovem, adolescente da IBC. Uma das ciladas do inimigo é relativizar os princípios, os mandamentos, principalmente aqueles que dizem respeito à moralidade. Tudo eu posso, tudo é possível. Isso aí não tem nada a ver. E você não vai se abstendo daquilo que você sabe é capaz de te fisgar num momento qualquer. Você trabalha muito de perto com ícones do vício. Você trabalha muito de perto com ícones da imoralidade, da pornografia, muito próximo. E você diz, não, isso não tem nada a ver. E você vai relativizando
pedidos e chamados de Deus que diz: foge da imoralidade, fique longe, coloque a cerca bem longe, trave o seu computador, meu amigo, joga aquelas latas de cerveja lá longe, fique longe da cachaça, do uísque, fique longe, longe, longe. Ah, mas não, quer dizer que não pode beber um traguinho e tal? Mas poxa vida, que radical, Jesus também bebeu um pouco de vinho lá na ceia. Isso é verdade. Mas você já viu o que tem acontecido na nossa sociedade? Quantas vidas, quantas famílias são desgraçadas por conta da bebida? Será que você não é capaz de dizer: daqui eu não passo, eu não preciso disso para ser feliz, para ser alegre, para ficar numa roda de amigos. Eu não preciso dessa música que fica me convidando para uma balada onde ninguém viu coisa nenhuma, e o que vai acontecer lá agora é uma coisa que só a gente sabe. Eu não preciso ouvir aquela música que convida a mulher do outro a sair com ele porque é melhor, e com 2 ou 3 ainda é melhor ainda. E depois você vai ouvir um cântico espiritual do Kleber Lucas na faixa seguinte. Você não precisa disso, cara. Relativizar os mandamentos divinos e não colocar cercas na sua vida, armadilha do inimigo de Deus. Não caia nessa, não caia nessa, não caia nessa, em nome de Jesus, não caia nessa. Mas eu quero falar também sobre o outro ponto do inimigo, o outro trabalho, que é o desprezo à autoridade constituída por Deus. Menosprezo ao princípio de autoridade. Por isso nós não respeitamos mais nem o pai, nem a mãe. Não há respeito entre marido e mulher. Não há respeito em relação às autoridades. Não respeitamos mais os mais velhos. Acabou-se o respeito. Mais uma tática do diabo. O filho que se rebela contra o pai, ele se rebela contra a sociedade, e não há quem pegue ele no futuro. Ele não leva umas palmadinhas em casa porque é proibido, o pai vai ser denunciado e vai acabar sendo preso, mas ele vai apanhar na rua, porque vão dar nele, e muito. Porque é difícil dialogar com o pecado. Você dialoga com o pecador, mas o pecado, é difícil ter diálogo com o pecado. O pecado tem horas que ele precisa ter um limite. Ele precisa ter um pagamento, um castigo, uma forma de dizer: cara, isso aqui é o limite. Você dialoga, você pergunta, você fala, mas está faltando no nosso lar o princípio de autoridade sendo respeitado. A família, como projeto de Deus, deve funcionar com uma estrutura mínima de autoridade, e autoridade funcional, o claro reconhecimento do papel de cada um: marido, mulher, mãe, pai, filho e filha, como a gente viu na peça aqui. Agora, Gálatas 3:28 diz o seguinte. Então eu vou começar aqui, que é para você não sair correndo antes de eu terminar a pregação. Gálatas 3:28 diz que diante de Deus, ontologicamente falando, o nosso ser, nós somos absolutamente iguais, no sentido de que temos o mesmo valor. Gálatas 3:28 diz o seguinte: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. O que ele está querendo dizer aí? No que diz respeito à salvação, a aceitação da pessoa diante de Deus, nós somos absolutamente iguais diante do Senhor. Eu não sou mais importante que você, eu não tenho outro caminho mais rápido para chegar até Deus. Uma criança, um jovem, um adolescente, uma mulher, um analfabeto, um gordo, um magro, um alto, um baixo, todos nós temos igual acesso à presença de Deus. Somos adotados como filhos e filhas de Deus, amém? Não há diferença. O Evangelho nos nivela em tudo.
Então preste atenção, se eu falar aqui em princípio de autoridade funcional dentro do lar, jamais imagine que eu esteja dizendo que um filho é menor em importância do que o pai, ou a mulher em menor importância do que o marido. Esse argumento é uma espécie de silogismo, é um argumento que o mundo usa, simplesmente para descartar a possibilidade de pensar naquilo que Deus está propondo. E nós não podemos entrar nessa. A base de tudo é que todos nós somos iguais diante de Deus. A minha oração não vale mais do que a sua oração. Você ora, Deus responde. Eu oro, Deus responde. Eu tenho acesso diante de Deus do jeito que você tem acesso diante de Deus. Sabia? Qual é seu nome? Elisa. Elisa? Nome bonito. Quando você orar a Deus em nome de Jesus, você chega lá mais rápido que eu, será? E eu orar em nome de Jesus, quem chega primeiro? Se a gente orar ao mesmo tempo, nós dois, porque Deus vai lhe ouvir da mesma forma que Ele me ouve, entende? Porque você é importante diante de Deus tal qual eu sou. Não é legal? É massa. A religião, sabe o que é religião? Religião dos homens, religião. Dizia antigamente que o povo tinha que ficar calado e pedir para um sacerdote interceder diante de Deus. Tinha uns crentes que achavam que quem fazia milagre era o pastor ungidão, que usa um paletó e fica abanando o paletó para o povo cair na plateia. Só que eu sou de carne e osso. Pega aí, pega aí. Ai. Não é não? Tenho problema, preciso pedir perdão para as minhas filhas, peço perdão para minha esposa. Preciso que as pessoas orem por mim. Não é? O povo diz assim, pastor, ore por mim. Eu digo, por que você não ora por mim também? Ainda é aquela impressão do bispo. Meu nome complica, porque é bispo. Mas eu não tenho melhor acesso. Então todos somos iguais diante de Deus, amém? É sua filha? Mas olha que interessante. Nesta família aqui, Deus estabeleceu uma hierarquia funcional. A mãe não é mais importante diante de Deus do que a filha, como pessoa, como gente, não é. Mas Deus pediu que essa menina, jovenzinha, se submeta à sua mãe, por uma questão de ordem da natureza divina. A sua palavra tem que significar para ela um conselho, uma opinião, mas às vezes uma ordem. E mesmo não entendendo, e mesmo achando que talvez você não esteja agindo da forma mais justa, cabe a ela obedecer. E Deus vai cuidar dos interesses dela. Se ela for uma menina de Jesus, ela pode recorrer ao Pai e dizer, o coração do rei está nas mãos do Senhor, o Senhor inclina para o lado que quer, Senhor, muda o coração da minha mãe enquanto eu me submeto. Mas aqui é uma submissão funcional. E a irmã jamais vai usar essa criança como alguém que vai ser uma serva sua para cumprir o que você faz, seus desejos déspotas. Não é para isso. Você quer o melhor para ela. E vai protegê-la, amá-la, cuidar dela, dar alimentação, proteger na saúde. Eu acho que você seria capaz de dar a sua vida por ela. Amém, irmã? Mas ela tem que se submeter funcionalmente. Pois é assim que Deus fala na Bíblia em relação à família, à estrutura familiar. Os animais têm isso. A Trindade tem isso. Abram comigo lá em 1 Coríntios capítulo 11. Eu vou mostrar aqui uma hierarquia funcional. Primeira Coríntios capítulo 11, versículo 3.
Você sabia que das 750 mil espécies de insetos, a maioria vive em regime comunitário? Onde existe hierarquia, a exemplo dos cupins, formigas, abelhas e vespas. Vocês dizem, mas eu não sou inseto. Mas os insetos são obra do Criador. E nós também somos, como seres humanos. E Ele determinou que na família, nesse núcleo da sociedade, pudesse haver senso de hierarquia funcional, de submissão mútua, mas de submissão também de obediência de uns para com os outros, para que a sociedade pudesse funcionar da forma correta. Quando a família quebra, a sociedade quebra. Quando a família acerta, a sociedade ganha. Em 1 Coríntios 11, 3, esse versículo tem um posicionamento aqui de autoridade que é bem interessante. Conversando com um muçulmano, ele ficou com raiva de mim porque eu disse que Jesus era Deus. Porque ele disse que só tem um Deus e é Alá e pronto. E Jesus é um grande profeta, ele está bem pertinho de Deus, mas ele não é Deus. Então a crença na Trindade é uma coisa peculiar do cristianismo. Lá em Gênesis, Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O verbo façamos está na primeira pessoa do plural. Façamos nós. Nós quem? A própria palavra Elohim, Deus, vem pluralizada. E o muçulmano briga porque ele diz: o único problema é que vocês ficam dizendo que Jesus é Deus. Mas Ele é Deus que se fez gente. Ele disse: eu e o Pai somos um. João 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. As testemunhas de Jeová inventaram uma tradução, chamada tradução Novo Mundo, e eles mudam o significado do artigo, ao invés de ser artigo definido para um artigo indefinido. Quem pegar uma Bíblia de testemunha de Jeová, vai ver o que é que eles fazem lá, porque eles negam que Jesus é Deus. Precisa ler Isaías 9:6, porque um filho nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado o quê? Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai eternamente, Príncipe da paz, falando acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E lá em João 1:1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí as testemunhas de Jeová escrevem lá: e o verbo era um Deus. Isso não existe no grego, no original, em canto nenhum. Mas existe na teologia de quem quer negar o que a Bíblia diz. O muçulmano também nega. Ele é capaz de lhe decepar a cabeça se você disser que Jesus é Deus. Lá na terra deles. Aqui não, aqui eles são todos bonzinhos. Democráticos, inclusive. E deixa até as mulheres dirigirem. Mas lá não pode não. Mas a Trindade tem uma hierarquia funcional. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 pessoas, como se fossem 3 vértices de um só triângulo, uma só essência. E aí vamos colocar o texto aí para você dar uma olhada comigo, presta atenção. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo a cabeça de todo o homem cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então o que ele está dizendo aí? Vamos começar de trás para frente. Deus Pai se torna o cabeça, o líder de Cristo, o Filho. Por quê? Antes que Jesus viesse à terra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitavam numa eterna comunhão, onde o amor entre essas 3 pessoas da Trindade existiam, até que o plano deles foi que o Filho, designado a partir de então como Filho, saísse da sua glória, deixasse a sua glória e descesse até a terra. E quando Jesus vem ao mundo e se torna gente como a gente, a partir daí ele começa a se referir a Deus, a quem ele deixou no mesmo status de glória. Ele começa a se referir a ele como Deus Pai. E ele se submete ao Pai. Ele diz: seja feita a tua vontade, não a minha vontade.
ele é guiado pelo Espírito de Deus, se submetendo a Ele, enquanto ele viveu aqui como homem limitado. No momento em que ele foi assunto aos céus, Jesus foi assunto aos céus. Presta atenção que estão querendo fazer do dia da Assunção de Maria um feriado, né? Maria é uma mulher abençoada na Bíblia, abençoada. Pense na mulher modelo, que os crentes têm uma admiração tremenda por ela, tá certo? Não fiquem com raiva de mim, Dona Maria. Mas em nenhum lugar da Bíblia diz que Maria ascendeu aos céus, em nenhum lugar da Bíblia. Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 1 que Jesus, depois que veio à terra, ele subiu, ascendeu aos céus, voltou de novo à sua glória eterna com o Pai. Então, enquanto ele esteve aqui, ele se submeteu e o Pai se tornou o cabeça, o líder, hierarquicamente superior, funcionalmente superior. Volta o texto lá para mim, por favor. Por isso, na família, nós temos exatamente essa mesma ordem. Cristo cabeça do homem, o homem cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. E aí, vem o problema. O que é autoridade? Autoridade é uma capacidade dada por Deus ao homem para que ele supra as necessidades físicas, emocionais e espirituais da sua mulher. Isto é o que a Bíblia define como autoridade. Exercer autoridade sobre a minha esposa não é eu ficar sentado no sofá dizendo: pega para mim, vai lá buscar. Cadê meu sapato? E a minha cueca? E a minha... Cadê meu jantar? Isso é uma funcionária do lar doméstica que você deve pagar o INSS dela e combinar o salário. Trate bem a sua funcionária, mas não a sua esposa. Deus me deu autoridade sobre esta mulher. E a autoridade que Ele me deu foi que eu sou capacitado pelo Espírito de Deus para cuidar dela. Como Jesus cuida da igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. Ninguém maltrata o seu próprio corpo. Se eu sou um corpo com ela, eu quero o melhor dela. Isso é que é exercício de autoridade. O marido em Cristo, quando ele tem uma relação com a sua mulher, ele se preocupa muito mais com o prazer dela do que com o prazer dele. Eu não entendia isso, até que eu li a Bíblia, me converti e comecei a entender a coisa de outra forma. Querer ver o bem-estar da esposa acima de tudo é o maior e o melhor exercício de autoridade, porque Jesus disse que a autoridade entre os homens é assim: quem é o maior manda. Aqui não, o maior deve se tornar servo de todos. Por isso ele diz: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Homens de Deus, está na hora da gente mostrar para o mundo o que é de verdade amar a esposa como Jesus amou a igreja, de fazer inveja para quem não conhece o que é casamento, de modelar na cabeça dos jovens, dos meninos, que os maridos amam as esposas, que os nossos filhos vejam a gente namorando com a nossa esposa hoje, agora, com a idade que temos, 57, 55. E hoje eu estava no carro com minha neta, uma perguntou assim: por que o senhor fica pondo a mão aí? Pergunta lógica, né? Talvez ela estava preocupada porque eu estava dirigindo com a mão só, mas naquela hora não é isso, é porque eu estou abraçando a minha namorada. Ela disse: é? Eu disse: é. E ele disse: faz 40 anos que a gente se abraça. E aproveitamos e demos um beijo um no outro. E elas arregalam os olhos assim. Que legal! Imagina aquela criança de 7 anos de idade dizendo: é isso que eu quero para a minha vida. Um dia ela vai se lembrar disso. Ela tem na casa um referencial de alguém que ama. Agora, vou dizer outra coisa. A Bíblia diz que a mulher deve se submeter ao homem como Cristo, ao marido como como a igreja se submete a Cristo. Eu quero dizer que num casal, quando o homem ama, não é tão difícil para a mulher se submeter a esse tipo de amor. E talvez vocês estejam pensando nisso agora. Ah, mas assim é muito fácil.
Mas a Bíblia diz que você deve se submeter como ao Senhor. Seja ele bom, seja ele ruim. Aliás, é a orientação que Pedro dá acerca das autoridades. Toda autoridade foi constituída por Deus. O presidente, a presidenta, pode não prestar, pode prestar, seja o que for. O nosso governador, a nossa prefeita, você tem que se submeter. E mulher, você só vai conhecer o poder de Deus no dia em que você for capaz de se submeter como a Jesus e usar como arma de ataque, não suas palavras, não a sua força, não o feminismo, não aquilo que a sociedade está pregando, de você causar inveja, sair por aí mostrando que você pode conquistar outros homens. Não é indo na internet, ouvindo gente dizer que você é maravilhosa só porque o seu marido não diz, mas é o dia que você colocar o joelho no chão e dizer ao Senhor dos Senhores: Senhor, age, muda esse meu marido déspota. E ele vai ser quebrado, dobrado. Eu tenho um exemplo nessa igreja que é um exemplo antigo, de uma mulher que estava a ponto de apanhar do marido, dentro de um quarto. Ela ligou para mim e disse: pastor, venha correndo aqui, meu marido quer me matar, ele vai entrar aqui para me matar. E não dava tempo eu chegar lá. Eu disse para ela no telefone: minha irmã, em nome de Jesus, você vai orar, eu vou orar com você agora. Agora eu quero que você ore. Senhor Jesus, Tu és o dono desta casa. O Senhor é o rei, o dono dessa mulher que agora se submete ao Senhor. Esse homem está aí fora com uma arma na mão, dizendo que vai matar sua mulher. E nós oramos juntos, de longe, no telefone. Eu morrendo de medo de ir para lá, porque o cara podia me matar também. Senhor, age no teu poder. Sabe o que aconteceu? Ele caiu no chão e a coluna dele virou um L. Aquele homem teve que ser levado para o hospital. Muitos irmãos aqui conhecem a história. Eu fui visitar esse homem no hospital. Ele olhava para mim dizendo: pastor, o que aconteceu comigo? Eu disse: você ainda pergunta? E ele disse: o que foi? Eu disse: olha o que você estava tentando fazer contra a mulher de Deus. Ela se submeteu a você, mas acima de tudo ela se submeteu ao Senhor. E Deus agiu na tua vida. Pastor, o que eu faço para sair daqui? Arrependa-se. E o pastor é meio complicado para visitar nessas horas. Tem que chamar o Alcimor, o Zé Edson, que eles vão lá, choram com o doente. Eu digo: levanta daí, cabra safado. Seu problema é pecado. Pastor, eu estou aqui, olha aqui, minha coluna. Eu disse: meu irmão, você nunca teve esse problema de coluna, teve agora. Arrependa-se. Chama tua mulher, chama teus filhos, confessa o teu pecado. Diga para ela que você errou, que você não quer mais fazer isso, que o diabo entrou em você, está tomando conta de ti. E meu amado, não demorou muito. Quando ele fez isso, ele levantou e foi para casa. Porque Deus é poderoso. É real. Glória a Deus. Submeta-se como ao Senhor. Isso não é obediência cega. Isso não é chamar preto de branco só porque o teu marido quer. Você tem que ter opinião, você tem que falar, você tem que ter o direito de se expressar. Mas lembre-se que Deus estabeleceu um princípio de autoridade na sua casa. E a mesma coisa vale para os filhos em relação aos pais. Seu pai pode ser um troglodita, um antigão, ele pode ser o que for, ele pode ser descrente, ele pode ser o que for. Submeta-se, obedeça. Aliás, a Bíblia não diz que a mulher deve obedecer, a Bíblia diz que a mulher deve se submeter, como a igreja a Cristo. E diz que os filhos devem obedecer os seus pais. E essa obediência é enquanto eles estão debaixo do teto. Na hora que sai, o filho deve honrar ao pai, não mais obediência. E senhores pais, não irritem os seus filhos a ponto de dar ordem oca e vazia, sem amor e sem relacionamento. Para você ser capaz de realmente disciplinar o seu filho, ou poder de fato exigir algo dele, não é um grito, mas é um relacionamento, é um abraço, é uma brincadeira, é um carinho, é um amor. Então a palavra de Deus é completa nesse sentido. O princípio de autoridade no lar é algo que Deus instituiu. Não quebre, porque isso está quebrando a nossa nação, quebrando a nossa sociedade. Maridos, amem suas esposas, ou sua esposa, como Jesus ama a igreja, sacrificialmente.
Eu sou responsável pelo bem-estar da minha mulher. Você é responsável pelo bem-estar. Nós colocamos mais rugas nessas mulheres do que a própria idade. Graças a Deus, a dona Maria da Penha resolveu fazer uma lei aí para proteger as pobres coitadas que apanhavam demais de indivíduos déspotas, e muitos até com nome de cristão. No lar evangélico não precisa disso, mas se precisar tem que usar. Graças a Deus estão aí falando também na proteção das crianças. Eu espero que não saiam por aí agora invadindo o lar, e o Estado agora querendo dizer como é que eu tenho que educar meus filhos. Mas o povo de Deus saberá fazer isso com disciplina, com amor, no temor do Senhor. Pense nisso. E vamos restituir para dentro do nosso lar a sujeição mútua e a sujeição em amor, em oração. E que os homens dessa comunidade, os jovens, os meninos, se levantem para dizer: eu quero amar a minha esposa como Jesus amou a igreja, e Efésios diz, de forma sacrificial. Prover, não jogar lá fora para ganhar dinheiro e você ficar em casa jogando videogame. As mulheres têm saído à luta por várias razões, e uma delas é a ausência do Adão omisso, que fica dentro de casa deitado no sofá, jogando videogame, assistindo futebol e televisão o dia inteiro, enquanto a mulher sai para a luta, volta cansada, arrebentada. E nós estamos dizendo agora que é o feminismo, é a mulher emancipada. Emancipada de quê? Emancipar para ser burro de carga, para sustentar o marido dentro de casa? Não, a não ser numa crise, a não ser momentaneamente. Mas a nossa chamada aqui, mulheres, pode tapar o ouvido aí, porque o negócio agora é para os homens, vocês, em nome de Jesus. Quer casar? Vai trabalhar, rapaz. Faça sua casa, sua fazenda. Senhores pais, vamos parar com esse negócio do cara tem 30 anos de idade, está estudando dentro de casa, e as meninas lá fora doidas para casar, e o cara não desencalha, não se arruma, fica só fazendo curso. Daqui a pouco passa minhoca na cabeça dele, e você fica perguntando onde é que você é. Prepara o teu menino, teu filho para a vida, para amar alguém, para se dar e se doar e fazer alguém feliz para a glória de Deus. Vamos estudar, mas vamos trabalhar, vamos ser profissionais. Vamos acabar com esse negócio de só concurso público. Se for assim, muda para Brasília, fica lá, um dia você entra. Vai para a iniciativa privada, vai vender sanduíche na feira, vai fazer qualquer coisa, tapioca, e arruma uma mulher que vai com você para debaixo de um casebrezinho, mas vai ser feliz, porque vai andar com Jesus, vai ter um lar para modelar o poder de Deus, e vocês vão viver contentamento, e não de acordo com os padrões dos seus pais, e nem com os padrões da sociedade. Glória a Deus. Meninas, não percam a esperança. Vai nascer uma geração aqui dessas conferências, vocês nem imaginam. Cabra bom. Cabra macho é aquele que diz não para o pecado. Cabra macho é aquele que ama como Jesus amou. Cabra macho é aquele que abre mão dos seus desejos pessoais para ver a outra feliz, o outro feliz, em nome de Jesus. E mulheres, vocês não perdem por se submeter como ao Senhor. Por Ele, por mim, não vale a pena não. Mas por Jesus, vale a pena. E se você já veio de um casamento quebrado, o negócio já arrebentou, você está aí sozinha, não pregue outra coisa senão a verdade e o ideal de Deus. Amém, mulheres? Homens, estão aí sozinhos, singulares, já está decepcionado, então você não pode ficar dizendo: é isso mesmo, mulher, separa mesmo, o negócio é esse. Que é isso, casar, mulher? Não, casar não, fica com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, e aí a sociedade está se arrebentando, filhos que não têm pais que não sabem por onde andam os filhos, e nós temos essa loucura que tem por aí. Se você teve frustração no casamento, Deus é capaz de restaurar primeiro o seu coração, o seu conceito, talvez seu casamento nem seja mais possível. Se for, ore em nome de Jesus, o Senhor vai restaurar. Se não for, não coloque na sua boca outra palavra que não seja a palavra de Deus e o conselho de Deus. Seus filhos, seus netos, seus amados irmãos e amigos
vão saber que existe um Deus todo-poderoso, o Criador de todas as coisas, que designou a família como célula máter da sociedade. E Deus há de dar abrigo para as crianças, abrigo para os jovens, uma casa que seja um lar feliz para a glória de Deus. Amém? Deus os abençoe. Nessa semana, quarta-feira, tem palestras tremendas lá no Querigma e aqui também, muito interessantes. Já passamos aqui da nossa hora, e domingo nós estaremos aqui para falar sobre comunicação. Vamos, não saia ainda não, só um minutinho, sei que vocês estão apressadinhos, mas só um minutinho, antes de vocês saírem. Eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de aberto e publicamente declarar: Jesus, Tu és o Senhor e Salvador da minha vida, eu quero Te receber hoje à noite, para o Senhor entrar na minha vida, entrar no meu lar, na minha casa. Se tiver alguém aqui hoje à noite, levanta a sua mão aí onde você estiver, dizendo: eu quero, hoje é meu dia. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém, mais alguém? Aleluia, estou vendo lá, estou vendo lá. A decisão não é para mim, nem para a igreja, é para Jesus. Não tenha vergonha de dizer: eu sou de Cristo, quero seguir a Cristo, quero ser um discípulo de Jesus Cristo, aceito como meu Senhor e Salvador. Amados irmãos, vocês que estão do lado dessas pessoas, encaminhe-as até a nosso espaço conexão ali, tá certo? Deus os abençoe, vamos pegar nossas crianças lá e saímos daqui louvando ao Senhor com alegria. Deus os abençoe, uma boa semana na paz do Senhor.